Feliz Dia dos Pais. Como hoje é Dia dos Pais, eu quero falar de 4 pais, sendo que um sou eu, claro. Ah, 3 pais muito importantes para mim, falar um pouquinho de mim também. E já que esse espaço se propõe também a falar sobre a minha vida profissional, eu acho que vale a pena falar desses caras. O primeiro é o velho Paulo de Oliveira, meu avô, pai do meu pai. Ah, até onde eu tenho notícia, ele foi o primeiro, como diz meu pai, dizia meu pai, homem de cultura da família. Meu avô escrevia novelas para rádio. Eu tenho hoje como herança, graças ao presente que minha madrinha me deu no meu último aniversário, a máquina de escrever, onde ele escrevia novelas. Muitas das novelas dele ele não assinava, muitas eram assinadas pela Jeanette Claire, mas eram dele. E ele, além disso, foi pioneiro de rádio. Ele fundou, até onde eu sei, a primeira rádio de Juiz de Fora, a primeira rádio de Barra Mansa. Ele foi pioneiro da TV brasileira. Ele teve uma empresa de jingles muito importante. Ele, enfim, fez programas enfim, nessa área de comunicação. Ele tinha muitos amigos nessa área das artes, muitos atores, músicos. Depois o Paulo, meu avô não tinha câncer. Depois o Paulo de Oliveira, meu pai, que seguiu a tradição do pai dele. Meu pai foi produtor, produziu teatro, produziu música. Teve uma produtora que produzia programas de TV. E quando, no momento, a empresa dele faliu, ele começou a administrar teatros. Ele administrou o Teatro Nelson Rodrigues, na época se chamava Teatro do BNH, quando Nelson Rodrigues, amigo dele, faleceu. Ele sugeriu que o teatro se chamasse Nelson Rodrigues. Tem várias crônicas do Nelson que falam do meu pai. Algumas falam claramente, citam o nome dele. Outras citam um personagem que torcia para o Flamengo, que era o meu pai. O meu pai depois foi dirigir o Teatro Villa-Lobos, dirigiu o Teatro Nelson Rodrigues, perdão, o Teatro Nelson Rodrigues já disse, Villa-Lobos, depois o Teatro João Caetano por mais de 20 anos. Tinha diversos amigos, atores, músicos, muita gente da música popular era amigo do meu pai. Certamente foi uma influência para eu me tornar músico. E, aliás, a primeira vez que eu pisei num palco na vida foi como ator, fazendo o espetáculo Rasga Coração no Teatro da Lobos, graças ao meu pai. Precisavam de um ator e perguntaram ao meu pai se ele conhecia alguém, e ele indicou a mim. Com 9 anos de idade, eu subi no palco contracenando com o... Enfim, os atores da peça eram o Raul Cortez, era a Débora Bloch, era um elenco estrelar. E, enfim, eu estava falando do meu pai. O meu pai morreu no ano passado e ele terminou a carreira dele. Na verdade, ele dirigiu ainda o Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias, e algum político imbecil demitiu ele porque ele falava mal de política. Ele escrevia em 2 jornais, um deles eu ainda escrevo. Estou numa pausa, mas eu escrevo para o jornal Centro Rio regularmente, quinzenalmente. 2 edições que eu não consigo escrever por estar passando mal. Mas ele falava mal de alguns políticos no jornal, e um político imbecil desses achou que era importante demitir meu pai. Meu pai morreu de câncer no ano passado. Ele não deu muita bola para uma dor que apareceu nas costas dele, na verdade era mais assim do lado. E depois ele foi ver, ele começou a urinar sangue e também demorou um pouco a ver o que era. Quando foi ver, ele estava com um tumor na bexiga. A gente descobriu, eu descobri, né? Eu falei com o médico dele durante a festa de aniversário dele, o Dr. Neif, festa de aniversário dele lá na Fiorentina, o restaurante favorito dele, que você podia encontrá-lo regularmente nas madrugadas. Mesmo depois de aposentado, meu pai continuava frequentando a Fiorentina. E eu tenho orgulho até de ter
uma das paredes assinadas com o meu nome na Fiorentina. E o meu pai, esse tumor, ele operou no dia 7 de abril do ano passado. O tumor era maligno e ele morreu no dia 5 de maio. Ele morreu sem saber que tinha câncer. E uma coisa, eu acho importante falar disso, porque meu pai, quando ele soube que tinha um tumor, o tumor foi para biópsia, só que essa biópsia saiu uma semana antes dele morrer, e eu disse para minha mãe, eu não vou contar para meu pai, antes dele poder fazer uma consulta com um oncologista, porque senão eu vou só deixar uma espada sobre a cabeça do meu pai. E não achava que isso ia adiantar nada, ia só atormentar a vida dele. E não me arrependo disso. Mas ele falava, esse tumor vai ser benigno, não vai ser maligno, porque nunca ninguém na família teve câncer. Pois é, ele foi o primeiro. Então, para pessoas que acham que câncer só dá em famílias que já convivem com a doença, tomem cuidado, sejam previdentes, porque não. Câncer dá em famílias que nunca tiveram câncer. O câncer do meu pai, segundo o médico, foi porque ele fumava muito, e eu não sabia disso. O médico dele, Dr. Neif Mussi, disse que uma das formas de eliminar a nicotina é através da urina, e muitas vezes aquele resíduo de nicotina na bexiga pode proporcionar o desenvolvimento de um câncer. O terceiro pai que eu queria falar, e eu me emociono até hoje pela perda dele, é meu padrinho, Sérgio Bittencourt. Esse não morreu de câncer também, esse era hemofílico, e a morte dele é cercada de certo mistério, mas, embora não devesse ter tanto mistério assim naquela época, no final dos anos 70, um hemofílico tem uma sobrevida pequena. Eu não sei hoje como é a vida dos hemofílicos. Mas certamente esse foi uma influência definitiva para me tornar músico. Meu padrinho era filho do Jacó do Bandolim, e ele mesmo compositor de sucesso, apresentador de televisão, sócio do meu pai. Eles tinham uma empresa chamada Help, antes dos Beatles. Isso meu pai fazia questão de falar. E é um segundo pai. Eu costumo conversar com ele, com meu pai, regularmente. E o meu pai, eu me sinto meio como super-homem, sabe? Eu falo com meu pai e eu já sei a resposta. O super-homem, quando vai para aquele polo norte lá dele, aquele esconderijo dele, as respostas já estão todas prontas. Meu pai falou comigo a vida toda, o que eu preciso saber dele. Eu pergunto e eu sei a resposta. O meu padrinho às vezes me responde também, na minha imaginação ao menos. A gente conviveu pouco, mas era uma pessoa fantástica. A última pessoa o último pai que eu queria falar sou eu mesmo. Eu que sou pai da Laura, me descobri pai aos 22 anos, 23, mas eu engravidei aos 22, então ali eu já comecei a me transformar em pai. Agradeço muito a minha filha, porque eu engravidei cedo e isso transformou minha vida profissional, fez com que eu quisesse dar muito orgulho para ela e que eu quisesse conquistar o mundo para ela. Isso me modificou. Mas eu me descobri também um pai de todos, assim. Sou pai do Matheus, meu braço direito, meu engenheiro de gravação, de que eu me orgulho muito. E não penso duas vezes antes de dar uma bronca de pai. O pai de todos os funcionários do meu estúdio. Me sinto, às vezes, um pouco irmão mais velho, um pouco pai de muitos dos meus amigos. E por isso, para mim, muitas vezes é difícil. Eu estava falando ontem à noite que é difícil me sentir fraco, porque eu gosto tanto de cuidar das pessoas. E é tão difícil a gente se colocar nessa posição de ter que cuidar, de ter que ser cuidado. Mas é um exercício fantástico. Eu nunca fui uma pessoa arrogante, eu me considero uma pessoa humilde mesmo. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço, mas sempre com muita humildade. Nunca me achei melhor do que ninguém, nada mesmo. A única coisa que eu acho que eu tenho
a mais do que muita gente, é uma gana muito grande, uma capacidade de trabalho, como eu falei ontem, muito grande, uma vontade muito grande, uma faca entre os dentes, um brilho no olho. E isso é o meu sucesso, é a minha receita de sucesso, né? Eu não sou... É claro que eu tenho um talento como músico, mas eu não me acho um super compositor talentoso, nem sou um super compositor ou músico culto. Mas eu corro atrás tanto, trabalhando, né? Tenho mais de 132 obras, não é pouco. Tenho mais de 132 porque eu estou compondo a 133 agora. E está sendo um processo difícil porque eu não tenho energia. É uma peça para trompete e percussão que vai estrear em outubro, se Deus quiser. Eu já devia estar acabando ela. Mas eu passei agora um mês muito, muito difícil. E não deu para escrever uma nota. Está sendo complicado isso, né? Eu que sempre fui muito disciplinado, sempre compus todos os dias da minha vida, gosto de acordar cedo, então sempre acordei cedo para compor, antes de ir para o estúdio, cuidar da vida, cuidar das contas, como eu brinco. E não estou podendo ser disciplinado. Mas compus 3 obras nesse meio do caminho. Outro vídeo eu conto sobre isso. Eu só queria dar um grande abraço a todos os pais que estão com câncer, a todos os filhos que estão com câncer, a todos os filhos de pais com câncer. A força de vocês é muito importante pra gente. Hoje eu passei o dia com minha filha, por isso estou só gravando de noite. E foi fantástico, né? O amor dela escreveu uma carta linda para mim, falando sobre o momento difícil que a gente está atravessando. É muito bom ser amparado, muito importante ser amparado. Então, mesmo que doa, chega perto do teu amigo, do teu conhecido, do teu pai, do teu filho com câncer. Eu sei que vai doer em você, mas eu sou um felizardo porque eu estou cercado por uma rede de amigos imensa, que eu não tenho coragem de começar a nominar porque vai faltar gente sempre. E de família também. Eu acho que por hoje é isso. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Eu sou Sérgio Roberto Oliveira, 45 anos, não 46, como os americanos falaram. Eu tenho câncer e sou compositor e produtor musical. Fiquem com Deus ou com aquilo que vocês acreditarem. Eu acredito.